Oi, gente! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Vou pegar aqui minhas coisas. Bom dia, bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? Eu falei que a live é surpresa, né? Mas eu avisei que era pra vocês almoçarem comigo. Mas vamos lá. Eu não ia fazer live hoje, tá? Porque eu tenho um pronunciamento a fazer. Eu não vou mais fazer live segunda, quarta e sexta. Eu vou começar a fazer live surpresa. Por quê? Porque a minha vida é uma loucura e esse trem de ficar com horário fixo pra mim não funciona, tá bom? Mas vamos lá. Hoje eu queria falar com vocês uma coisa muito importante que aconteceu comigo e que eu tenho certeza que compartilhando com vocês vai gerar muito valor na vida de vocês. É o poder da palavra. Alguém aqui acredita no poder da palavra? Comenta aí pra mim. Acredito ou não acredito? Acredito ou não acredito? Comenta aí. Cara, o que aconteceu? Vocês querem saber? Se vocês quiserem saber, vocês contam aí pra eu poder contar. Cara, quando eu era criança, eu devia ter lá meus 12 anos mais ou menos, eu tive contato com aquele livro, sabe? Aquele livro O Segredo. E quando eu li aquele livro, eu falei assim, cara, as coisas são muito fáceis. É só eu pensar positivo, é só eu vibrar, né, na vibração ali do sucesso, que tudo vai dar certo. Só que quando eu comecei a olhar no meu redor, ninguém tinha aquele resultado. Ninguém tinha aplicado aquilo na vida. Então aquilo não era real pra mim. E por mais que eu tivesse um livro, uma prova, exemplos ali concretos que o livro mostrava, falando que aquilo era verdade, eu não acreditei. Porque o meu ambiente, ele não permitiu que eu investisse naquele novo pensamento, naquele novo mindset, naquela nova mentalidade, naquele novo jeito de viver. E eu acabei deixando aquilo, esquecendo e seguindo a minha vida. Muito tempo depois, eu tive acesso novamente ao poder da palavra, mas não no formato de O Segredo, né, como a gente fala, mas no formato da palavra divina, da declaração, da profecia que Deus tem pra nossa vida, aquilo que Ele quer pra gente. Hoje cedo, eu tava assistindo uma série de live do meu amigo Reinhard, e ele fala, né, ele falou assim, a oração não é para você convencer a Deus que você merece. A oração é para você alinhar o seu coração com o céu para tomar posse daquilo que já é seu. Então, oração é declaração, não é pedir, não é implorar, é declarar. É você falar algo que você já acredita. E quando você fala algo que você já acredita, você potencializa. E quando você fala algo para você acreditar, você faz você ouvir aquilo que você está falando, para que o seu coração, a sua mente entenda aquilo que você quer viver. Então, a palavra ela tem um poder muito grande. Eu lembro que quando eu casei com o Ricardo, ele era um pouco traumatizado com ter filho, sabe? E eu nunca vi como o pessoal é chato, né? Quando você casa, eles perguntam quando vai ter filho. Quando tem filho, perguntam quando quer o outro. Aquele negócio, tá namorando quando vai casar. Quando casa, quando vai ter filho. Quando vai ter filho, quando vai ter o outro, né? O pessoal não tem mais o que fazer. E eu lembro que irritava muita gente, as pessoas ficarem perguntando quando vocês vão ter filho, quando vocês vão ter filho, quando vocês vão ter filho. E o Ricardo era meio bloqueado com esses trem de filho. E aí eu tive a brilhante ideia e falei assim, amor, vamos colocar uma data? Daí ele falou, vamos. Então a gente definiu que com 5 anos de casado, a gente ia ter filho. E aí a gente ficou, toda vez que alguém perguntava, a gente falava, com 5 anos de casado a gente vai ter filho, com 5 anos de casado a gente vai ter filho. Então imagina, a gente 5 anos, toda vez que alguém perguntava, ou seja, o tempo todo, a gente falava, com 5 anos de casado a gente vai ter filho. Gente, sem brincadeira, no mesmo mês que a gente fez 5 anos de casado, eu engravidei. No mesmo mês, tá? No mesmo mês. Então, pra você ver como a palavra ela tem um poder muito grande, muito grande. E às vezes a gente fica falando coisas negativas pra gente. Então, por exemplo, se você tá com dor de cabeça, você não tá se sentindo muito bem, o que você fala? Nossa, tô com dor de cabeça. Nossa, não tô sentindo muito bem. Nossa, eu estou cansada. Você fica profetizando coisas negativas na sua vida. Pra quê? Pra você atrair isso pra sua vida. Olha pra você ver, não faz sentido nenhum. E por que eu tô falando tudo isso? Essa semana aconteceu algo muito especial pra gente, mas muito especial mesmo, e eu quero compartilhar aqui com vocês. O nome da nossa empresa chama Palavras dos Céus, tá?
A gente tem uma história muito legal. Foi um nome que eu recebi de Deus. Se der tempo ali no final da live, eu posso até compartilhar com vocês. E a gente está reestruturando algumas coisas aqui na empresa. A gente está desenhando uma holding, abrindo outros negócios. Então, a gente está fazendo todo um ecossistema aqui para estruturar melhor e poder coordenar melhor os nossos negócios. E aí, o que aconteceu? Já fazia um tempo lá que tava o pessoal que tá ajudando a gente, né? Organizando tudo e não saía. Por quê? Porque o nome, pra mim, ainda não tava certo. Porque o nome da empresa já era Palavras do Céu. Eu não queria colocar o mesmo nome na hold, né? E eu não podia usar também o mesmo nome. Tinha uma burocracia assim. E aquilo travou. Quando eu entendi por que travou, é porque o nome tava errado. E aí, eu senti de Deus, né? De colocar o nome assim na hold. Palavras dos Céus na Terra. Porque quando eu peguei esse escritório aqui, a gente pegou esse escritório, me veio assim, agora as palavras dos céus têm sede na terra. E a gente mudou pra cá. Então isso foi muito forte pra gente. E aí eu me lembrei disso e falei, não, o nome vai ser Palavras dos Céus na Terra. E eu queria escolher a data da abertura da empresa, porque pra mim, gente, da mesma maneira que a palavra tem poder, eu acredito que as datas têm um poder muito grande. Então, existe um poder no dia que você nasceu, existe um poder em quem você é, no número que você coloca, na sua meta, naquilo que você acredita, nas pessoas que você tem, nos lugares que você vai. Então, eu acredito que tudo isso influencia. E eu queria definir a data da abertura da empresa. E eu falei, olha, eu quero que a empresa seja aberta dia 3, segunda-feira, agora. E aí, a contabilidade falou pra mim, Mari, não tem como. Eu falei, como que não tem como? Quando eu abri a minha empresa, eu escolhi o dia que eu abri. Como que não tem como? E eles falaram, não, Mari, quando você abriu sua empresa lá atrás, você abriu como MEI, né? Depois você foi evoluindo o seu CNPJ até ter o CNPJ de hoje. Como você já está num outro patamar, você vai abrir um novo negócio, você tem que dar entrada na junta comercial e a gente tem que esperar homologar isso. Então, a gente não consegue controlar a data da abertura da empresa. A gente dá a entrada e a gente tem ali um período entre 3 a 7 dias para eles aprovarem. Então, a data da abertura da sua empresa não depende de você. Depende da autorização e da liberação de uma outra pessoa, de um outro segmento. Eu falei, gente, que coisa horrorosa isso. Como assim? Eu não posso escolher a data da abertura do nosso negócio. Eles, Mari, infelizmente você não pode. E eu falei assim, tá bom. Então tá tudo bem. E eu fui e joguei assim, né? Pro universo. Eu falei, então tá. Mas, como tudo vai dar certo, vai sair na segunda-feira, dia 3, a abertura. E se sair na segunda-feira, dia 3, o que vai acontecer? Vai ser a data da empresa, né? Eles falaram, vai tá. Eu joguei isso, tá, gente? Eu joguei, mas eu deixei o meu coração em paz. Porque eu falei assim, olha, se não for no dia 3, vai ser no melhor dia. Mas eu queria muito que fosse no dia 3. No dia 3, na segunda, a gente tava aqui na empresa. A gente teve imersão aqui, foi um dia super corrido. E aí, eu fui recebi uma mensagem do pessoal da contabilidade. Eu falei, Mari, foi homologado. Eu falei, o quê? A abertura da sua empresa saiu com a data de hoje. Eu falei, sério? Ela falou, sério. Ela falou, você não sabe da maior. Teve cliente que a gente já deu entrada antes de vocês, que estão esperando há dias, que não foi aprovado, e a de vocês foi aprovado hoje, no dia que você queria. Ou seja, foi coisa de Deus, sim. A contabilidade me mandou isso. Eu falei, gente, que incrível. Olha pra você ver. E por que eu tô falando tudo isso? Porque se a nossa palavra tem poder, e ela tem poder de criar, ela tem poder de decidir, ela tem poder de interferir, o seu silêncio, ele vai fazer o quê? Ele vai te atrapalhar. Ele vai te impedir de agir. Porque se você não decidiu o que você quer, se você não decidiu o que você vai fazer, se você não decidiu quem você quer ser, como que você vai se formar aquela pessoa que você sempre sonhou? Como que você vai conquistar tudo aquilo que você quer conquistar? Se você nem decidiu, você nem declarou, você nem acredita que é possível. Como que as pessoas vão acreditar em você se nem você acredita em você? Você precisa começar a declarar quem você é, o que você quer ser, onde você quer estar, com quem você quer estar, como você quer se alimentar, quais palavras você quer falar e quais palavras você quer escutar. Escolhe, escreve, desenha, sonha, pensa, anuncia, age.
Escreve para mim aí quem vocês querem ser. Eu quero saber quem vocês querem ser. Pode escrever com medo, com vergonha, com confusão, mas eu quero que vocês escrevam. E sabe quem que vocês querem ser? A primeira pessoa que vier na mente de vocês. A nossa intuição é a nossa ligação mais próxima de Deus. Sabe quando você sente que você tem que fazer algo e você nem sabe por quê? E quando você não faz, você se arrepende? E sabe quando você sente que você não tem que fazer algo, mas você vai lá e vai contra a sua intuição, e você faz, e o que acontece? As coisas dão errado. Na segunda-feira, a gente estava estruturando um método, um livro de um cliente, e aí eu falei sobre a intuição, né? Daí ele complementou, eu achei muito rica a complementação dele. Ele falou assim, siga a sua intuição desde que você tenha paz. Porque a gente confunde muito a nossa intuição com o nosso desejo, com a nossa vontade, com aquilo que a nossa carne quer. E eu sei que nós somos humanos e nós somos feitos realmente de carne e osso. Isso é muito bom. Só que a gente não se alimenta disso. A gente precisa se alimentar da nossa o quê? Da nossa fonte maior. Se você se alimenta apenas de carne e osso, você sempre vai ser uma pessoa vazia, você sempre vai ser uma pessoa oca. Agora, quando você se alimenta do espírito, você vai ter o quê? Você vai ter uma energia infinita. Você vai ter uma energia do quê? Dos céus, do alto. O que você quer ser? A Jana foi a única pessoa que respondeu. Eu quero ser uma mulher de negócios. Esses dias eu tava revendo umas anotações que eu fiz lá atrás, antes de eu estar grávida da Penélope, eu escrevi. Eu quero ser a maior tal. Eu quero ser a melhor tal. Eu quero poder fazer tal coisa. Sabe? Eu escrevi. Mas na época eu não acreditava. Mas hoje eu tô vivendo algo que eu plantei lá atrás. Porque por mais que eu não acreditasse muito, eu fiz um movimento, eu agi para aquilo acontecer. Eu me movi, sabe? E as coisas, elas só acontecem quando a gente está em movimento. Quando a gente está agindo. Sabe aquilo que você quer? Tem algo que você quer? Fala pra mim, o que você quer? O que você quer de verdade? Porque eu falo que querer é o quê? É decisão. E decisão é ação. Quando eu comecei, quando eu fui tentar me descobrir, e hoje na live eu quero sentir pra vocês como que vocês podem descobrir o talento de vocês. Vocês querem? Vocês querem saber qual que é o talento de vocês? Vocês querem saber qual que é o diferencial de vocês? Eu vou contar pra vocês como que eu descobri o meu. E talvez por meio da minha trajetória, você possa descobrir o seu talento também. Então eu vou compartilhar com vocês aqui um pedaço da minha história, que eu já contei poucas vezes em poucos lugares, tá? No meu período de transição, ele não foi fácil, porque às vezes a pessoa vê, né, a gente falando, a gente agindo com resultados, você fala, nossa, meu Deus, né, tudo lindo na vida dela, maravilhoso. Mas não é assim, não foi fácil. Eu venho da área educacional, eu dei aula por mais de 16 anos, acho que eu já tô completando já 2 décadas de professora. E, de repente, num passe de mágica, eu mudei de área. Eu comecei a trabalhar com livros. E eu percebi que eu era muito boa nisso. Só que, pasme, eu não era uma professora de letras, eu era professora de matemática. Apesar de eu ser pedagoga e psicopedagoga, a minha formação é matemática. Só que eu escrevo poesias desde criança e eu me esqueci desse meu talento. Por quê? Existe uma crença que você não pode ser bom em 2 coisas, né? Ou você é bom em exatas ou você é bom em humanas. Então, essa crença, ela ficou em mim muito forte. Sem contar a segunda crença que eu tinha aqui. Ou você trabalha para ter dinheiro ou você trabalha no que você gosta. Primeiro você trabalha para ter dinheiro, depois você trabalha no que você gosta. Existe essa crença também. E eu comecei a ter muito resultado fazendo livros. E as pessoas, elas querem colocar a gente numa caixa. Eu não sei se vocês já passaram por isso. É como se você tivesse que escolher. Sabe quando você tá adolescente e vai entrar pra faculdade e as pessoas mandam você escolher uma profissão e parece que você tá escolhendo ali a sua vida e você não sabe? Então, eu tive esse sentimento que eu tinha que escolher algo e eu ia ficar nessa caixa pra sempre. E eu não conseguia, eu não me identificava. Eu sabia que eu era muito boa fazendo livros, mas eu não me via fazendo apenas aquilo. Eu não me via falando só de livros. Eu achava que aquilo era muito pouco pra mim. Não fazia sentido.
Mas mesmo sem fazer sentido, eu continuei fazendo, eu continuei agindo e me permitindo fluir. Só que chegou um momento que eu senti que eu tava andando em círculos. Se eu continuasse daquele jeito, pra mim não fazia mais sentido. E eu tava cansada de fazer as coisas sem ter certeza. E eu queria respostas. E você sabe como que eu tive a minha resposta? Eu tomei uma decisão. Eu pensei assim, olha, já que aqui na Terra ninguém consegue me ajudar, vamos ver se eu acho alguém no céu? Deus, você que me criou, você que me desenhou, você que me programou antes do mundo ser mundo, fala pra mim o que eu vim fazer aqui. Eu fiz esse questionamento, eu falei assim, e digo mais, porque antigamente você descia no monte pra falar com a galera. Eu quero que você desça aqui na sala da minha casa e fale comigo, porque eu quero escutar. Assim como eu escuto vocês falando, assim como eu escuto a minha filha falando, eu quero ouvir com esses ouvidos o que o Senhor tem pra me dizer. Eu quero ver com os meus olhos o que eu tenho que fazer. E eu tomei essa decisão. Só que daí não pense que eu tomei essa decisão e tudo aconteceu. Porque lembra que eu falei que o querer é decisão e decisão é ação? Eu comecei a me mexer para conseguir ouvir Deus, para conseguir falar com Deus. E eu busquei pessoas que viviam isso. Eu busquei inspirações, eu busquei respostas, porque eu não tinha essa resposta. Gente, eu não cresci numa família religiosa. Eu acho que eu nunca nem li a Bíblia inteira. Mas eu sabia que Deus ia falar comigo. Eu tinha certeza no meu coração. Com toda a ignorância que eu podia ter nessa parte religiosa, eu tinha uma certeza que Deus ia falar comigo. E eu comecei a buscar. E aí as pessoas falavam que você tinha que meditar. Mas eles ensinavam o quê? A meditar 1 hora. Eu, se eu medito 1 hora, eu durmo. Então eu meditava o quê? 5 minutos. Eles falavam pra eu ler páginas e páginas, mas eu não tinha paciência. Eu li o quê? Um versículo. Então eu li um versículo e meditava 5 minutos. Era assim que eu comecei a minha conexão. E eu comecei a perceber que aquela voz que eu queria escutar, ela sempre falou comigo. Eu que não ouvia. Quando eu falava, fala tal coisa pra fulano, entrega tal coisa pra ciclano, e eu não fazia, parecia que chegava outra pessoa e fazia aquilo que era pra eu ter feito. Por quê? Porque eu tinha vergonha, porque eu achava que era louca, porque eu achava que era coisa da minha cabeça. E aí eu comecei a falar assim pra Deus, então tá bom, Deus, se essa voz que eu tô ouvindo é você, eu vou começar a seguir. Mesmo que todo mundo me ache maluca, eu vou começar a seguir. E eu comecei e eu me permiti fluir. E aí eu tive uma experiência sensacional. Eu comecei a escrever, eu comecei a ter visões, eu comecei a escrever, ter visões, eu comecei a escrever. E eu lembro que uma vez, a gente estava em casa e a gente recebeu um amigo do meu marido, do nada, tá? Do nada, apareceu lá em casa, assim, ele morava em outro país, e a gente ia ter uma visita de um outro amigo nosso, que ele era profeta e tal, enfim. Eu lembro que eu fiquei brava até dele aparecer lá do nada. Mas aí meu marido falou, amor, calma, que tudo tem um propósito. E esse amigo dele, nesse dia, foi muito bonito, porque ele aceitou Jesus. E na hora que estavam profetizando pra ele, estavam profetizando em outra língua, estavam profetizando em inglês. E, gente, eu não falo inglês no nível de entender, assim, perfeitamente o que as pessoas falam. E na hora que ele tava falando, eu tive uma visão. Eu vi ele como se ele estivesse saindo de um lugar, e Jesus pegando na mão dele, e era um lugar que era cheio de besouro. E aí, quando ele colocou a mão de Jesus, ficou tipo uma luz de proteção. E onde ele caminhava, as coisas se abriam. Eu tive essa visão na hora, foi muito rápido. E aí, eu perguntei. Eles falaram, não, Mari, é o Espírito Santo falando com você. Eu falei, tá bom. A hora que eles foram embora, eu perguntei pra esse amigo do meu marido. Eu falei, o que foi que ele te falou na hora que ele profetizou pra você? Sabe o que ele me respondeu? Ele falou, Mari, ele falou pra mim que eu estava no fundo do poço e Jesus me tirou de lá e agora onde eu colocar a minha mão as coisas vão se abrir. E eu fiquei assim, tinha tudo a ver com o que eu tinha visto. Eu falei, gente, eu não tô ficando louca, é Deus falando comigo. Deus tá falando comigo. E aí passaram alguns dias, foi meu aniversário. Meu aniversário de 33 anos. E eu fiz o que eu tava sempre fazendo, lembra? Eu abria a Bíblia, lia um versículo, fechava o olho, 5 minutos meditava e começava a escrever. E nessa escrita, Deus me deu um presente de aniversário. Ele me contou em poesia que eu ia ser mãe da nossa filha. Ele falou que era uma menina. Ele falou várias coisas naquela poesia, foi muito lindo, eu me emocionei demais. Eu guardei aquilo pra mim. Então,
a partir do momento que você quer algo, que você toma uma decisão e você age, o primeiro passo é querer. Você precisa fazer o quê? Se permitir fluir. Vocês entendem que tudo isso que eu contei pra vocês, eu estava o quê? Fluindo. Eu não estava questionando se era certo ou se era errado, eu estava fazendo. E quando você faz, quando você flui, você vai pra quê? Você experimenta. Quando eu recebi a poesia falando que eu ia ser mãe da nossa filha, eu experimentei. Deus falando comigo. Eu experimentei esse amor, eu experimentei. Então, você precisa de 3 coisas. Querer, fluir e experimentar. E aí agora você deve estar perguntando, Mari, mas você não queria perguntar pra Deus no que você era boa? Calma que eu vou chegar lá. Então, eu falei que eu queria falar com Deus, por quê? Porque eu queria perguntar pra Deus o que eu tinha que fazer no mundo, entende? Mas antes de eu perguntar pra Deus o que eu tinha que fazer no mundo, concordo que eu tinha que aprender a falar com Ele? Então, imagina que você quer conquistar alguém. Antes de você conquistar alguém, você precisa conhecer essa pessoa, você precisa falar com ela, você precisa arrumar o WhatsApp dela, você precisa do contato dela. Eu não tinha contato com Deus. Como que eu ia fazer pergunta pra Ele? Então, a primeira coisa que eu busquei era o contato com Ele, concorda? E aí, a partir do momento que eu tenho contato, eu gero um relacionamento. E aí, sim, eu tenho intimidade pra fazer perguntas, pra questionar. E aí, Ele vai me responder, porque a gente é amigo, a gente se conhece. Faz sentido o que eu tô falando até aqui? E aí, o que aconteceu? Quando eu entendi que Deus já estava falando comigo, que aquilo já estava acontecendo, eu me permiti fluir mais. E eu comecei a escrever muito. Do dia 3 ao dia 9 de novembro, eu escrevi mais de 100 poesias. Praticamente, o meu livro de poesias todo, Palavras dos Céus, todinho. E aí, no dia 9, me bateu uma consciência. Eu falei, tá, eu queria falar com Deus e Deus já tá falando comigo. Ele já tá me mostrando. Eu queria saber o que eu era boa. E eu tô escrevendo páginas e páginas e páginas e páginas. Tá na hora de eu perguntar. Deus, o que é isso? O que é isso que eu tô fazendo? Me fala. E ele sussurrou assim no meu ouvido. São palavras dos céus. E eu pensei, se eu não tô louca, eu vou procurar no Instagram, o arroba vai estar disponível. Porque em pleno 2020, esse nome comum aparecer pra mim, eu procurei, e posso te contar? Tava disponível. Eu falei, olha, eu acho que eu não tô tão louca. Deus, o que é pra eu fazer com isso? E sussurrou assim, é pra você trazer as palavras dos céus pra terra. Na hora, eu não entendi nada. Eu falei, deve ser as poesias, porque eu escrevo poesias inspiradas por Deus. Eu escrevo, eu traduzo, eu sou uma fonte. Porque é normal, num primeiro momento a gente sempre acha que é sobre a gente. O que eu tenho que fazer, o que eu preciso ser, o que eu sou, por que eu existo. E você precisa buscar pelo que você é. Mas você só busca pelo que você é para você se fortalecer, para poder fazer o quê? Servir, ser ponte, ser ferramenta e ajudar outras pessoas. E aí, esse nome, trazer as palavras dos céus para a terra, ficou ali guardadinho. Passou um tempo, eu entendi que era isso que eu tinha que fazer. Eu tinha que escrever. Tinha que escrever. E eu precisava criar uma conexão, né, em tudo isso. E eu entendi que eu era muito boa em escrever, porque eu sabia ensinar. E que eu não dei aula há 16 anos, 2 décadas à toa. Eu ensinei muito tempo. Quem não queria aprender? Porque com isso eu aprendi a ensinar. E a minha habilidade de aprender a ensinar permitiu ajudar as pessoas a ensinarem o conhecimento dela. E passado algum tempo, eu tive uma outra revelação. Sabe o que é trazer as palavras dos céus para a terra? Não é apenas as minhas poesias, porque sim, elas são um pouco disso, mas só uma pequena parte. Só que no começo eu achei que aquilo fosse tudo. Depois eu vi que aquilo era uma pequena parte de tudo. Eu entendi que essas palavras dos céus são as pessoas. É cada um que tá aqui nessa live de hoje. Cada um que tá aqui tem no seu DNA um pedaço de Deus, um pedaço do céu. E cada pessoa que de alguma forma eu ajudo,
a gente contribui a trazer esse conhecimento para o mundo, seja por meio de um livro, seja aqui no Instagram, seja numa apostila, seja num curso, num treinamento, numa palestra, seja em apenas despertar. Cada pessoa que ela desperta e eu consigo contribuir de alguma forma a trazer o seu conhecimento para o mundo. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está trazendo as palavras dos céus para a terra. Porque cada um que está aqui é único. Cada um que está aqui tem algo muito valioso. E que só você pode entregar. Que ninguém mais consegue fazer do seu jeito. Sabe por quê? Porque tá no seu DNA, não tá no meu. Tá no DNA da Carol, não tá no DNA do Moisés. Entende? Então a Carol pode fazer algo que a Mariana não pode fazer. O Moisés pode fazer algo que o Albano não pode fazer. Porque a gente é único. E se você não entende essa sua singularidade, esse seu valor, e que você faz parte de algo muito maior, e que a sua contribuição é o que faz a roda girar, você trava o nosso sistema, você trava o nosso mundo, você trava a nossa evolução. Se você não se permite fluir, você não experimenta. E se você não quer, você não consegue fluir. Então eu quero te perguntar aqui nessa live, você quer? Você quer essa transformação? Você quer viver isso? Você quer viver essa experiência? Você quer saber qual que é o seu talento, o seu dom? Porque o primeiro passo é você querer. Esse é o primeiro passo. E o querer é decisão. Não é querer igual muitas pessoas querem emagrecer, mas continuam comendo chocolate. As pessoas querem um emprego melhor, mas não fazem um trabalho melhor. Elas querem ganhar na Mega Sena, mas nem joga. Elas querem um relacionamento melhor, mas elas não são pessoas melhores. Elas querem um aumento, mas elas não estão entregando o melhor de si. O querer é decisão e decisão é ação. Então eu quero perguntar pra você hoje, se você quer, o que você vai fazer hoje pra ter aquilo que você sonha, pra ter aquilo que você sabe que você merece, pra tomar posse daquilo que você já sentiu no seu coração, tá? E quando você quiser de verdade e você fizer uma ação pra isso, eu quero te pedir, permita-se fluir. Porque é apenas no fluir que você vai conseguir experimentar. E quando você experimentar, mais você vai querer. E quanto você quiser, mais você fluir, mais você vai experimentar. É um ciclo que se repete. Querer, fluir, experimentar. Fez sentido o que eu falei aqui pra vocês hoje? Eu ajudei vocês de alguma forma? Deixa eu até ver, tinha uns comentários aqui. Fala pra mim, eu ajudei vocês? Pessoal, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui pra vocês hoje. Querer, fluir e experimentar. Mari, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu quero. Busque por pessoas, busque por ambientes, busque por lugares que tenham essa frequência. Tudo é uma frequência. Eu lembro quando eu comecei, eu achava que eu ia fazer um curso e ia mudar minha vida, tá? Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Eu achava que eu ia fazer um curso e ia mudar minha vida. E depois eu percebi que não era um curso que ia mudar minha vida. Um curso, ele seria um pontapé para eu mudar minha vida. Seria um pontapé para eu me conectar com novas pessoas. Seria um pontapé para eu fazer coisas novas. Então, pare de colocar a sua expectativa, a sua felicidade, os seus sonhos em alguém, em alguma coisa, tá? Pessoas vão e coisas quebram. Mas você não, você permanece. E Deus é eterno, tá? Coloque os seus sonhos, coloque os seus desejos no lugar certo. Mas sim, cumpra a sua responsabilidade, a sua parte, aquilo que cabe a você para fazer acontecer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu quero pedir aqui em uma palavra o que foi essa live para vocês. Porque para mim é muito importante saber o que vocês acharam, o que vocês aprenderam e o que vocês sentiram, tá? E aí, meu comunicado oficial, eu não vou mais avisar as datas das lives, tá bom? Eu vou fazer live surpresa. E aí, vocês que me acompanham e me amam, muitos estão aqui sempre comigo, eu vou pedir pra vocês ficarem sempre atentos, tá bom? Coloca aí pra mim em uma palavra, por favor, o que foi essa live pra vocês. Eu quero saber o que vocês aprenderam. Podem mandar também pra mim no direct. E é um prazer almoçar com vocês, tá? É um prazer ter o tempo de vocês aqui. Sei que cada um que tá aqui tá dedicando o seu tempo e é muito valioso. E eu me sinto muito honrada mesmo,
por ter a atenção e o tempo de vocês nesses 30 minutos, tá bom? Desejo um ótimo almoço para vocês, para quem ainda não almoçou, para quem já almoçou, que bom. Um beijo no coração de cada um e até a próxima live. Tchau, tchau.